A gente fala agora da partida mais aguardada do final de semana, jogaço, partidaça, Clássico Goiás e Belém. Quem é favorito para a decisão de sábado, Atlético ou Remo? Antes da gente entrar aqui de fato nesse tema, eu quero a campanha do Remo em casa, para vocês verem que não assusta ninguém. A campanha do Remo jogando em casa não é uma campanha assustadora. Ele é apenas o 12º colocado com 22 pontos conquistados. Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 13 gols, né? E tomou 9. Aproveitamento de 56,41%. E um detalhe, o time do Remo perdeu alguns confrontos diretos contra equipes da parte de cima da tabela, em casa. Por exemplo, o Criciúma. O Criciúma foi lá e venceu a partida. E o Avaí só não tirou o ponto porque foi prejudicado pela arbitragem. Senão, também teria tirado o ponto da equipe do Remo. Olha a campanha do Atlético fora de casa nessa Série B. A gente fez o levantamento também. Atlético como visitante, quase zona do rebaixamento. Apenas 10 pontos, 16ª posição. Ele só tem uma vitória fora, 7 empates e 4 derrotas. 10 gols marcados, 16 sofridos, aproveitamento de 27,78%. Provável escalação do time do Atlético na tela do YouTube. O Atlético não tem um Robert, né? Tim, que tamanho de prejuízo, hein? Paulo Vitor, Dudu, Adriano Martins, Tito e Romão, Luizão, Ronald e Hadsley. Eu não começaria com Hadsley. Até agora não deu conta de vestir a camisa do atleta, sentindo. Lelê, Federico Martins e também Yuri. Olha o time do Remo, praticamente confirmado também pelo Antônio Oliveira, o português. Marcelo Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio, Jaderson, o Diego Hernandes, o Natan Ferreira, o Pedro Rocha e também o Eduardo. Essa é a tendência de escalação da equipe do Remo. Nivaldo Carvalho, fala sério, comandante, time por time. Esquece classificação, esquece tudo. Quem tem mais qualidade, Atlético ou equipe remista? Não, mas aí é o seguinte, eu tenho que... Você levantou aí o tópico, começando em jogos em casa e o Atlético fora de casa, certo? Isso aí torna o Remo favorito. Porque o Atlético ganhou só um jogo fora de casa. Então não tem como você apontar... Bom, Eduardo? Como é que você tá? Santa Clara mandou um beijo pra você. Esse tipo de situação aí, o quadro apresentado torna o Remo favorito. O Atlético ganhou um jogo fora de casa. Vocês lembram contra quem? Rapaz, eu tenho que pesquisar tentei lembrar aqui, mas vou olhar, mas não lembrei não. Ferroviária não foi, Avaí não foi, empatou. Daqui a pouco a gente traz esse dado aqui. O Paysandu ele venceria, mas acabou empatando também. Não sei, daqui a pouco eu pego aqui esse dado pra você, comandante. O Cuiabá empatou também, né? Não foi o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Perfeito. Atlético Paranaense em Curitiba. Foi o Atlético Paranaense. Foi de virada, inclusive. Foi o único jogo quando o Atlético Paranaense estava numa draga do cacete. Então, o Remo, ele é favorito. O Remo tem alguns jogadores que são muito bons. O Remo foi covarde aqui contra o Vila Nova. Eu fiquei sem entender o comportamento daquele time. Fiquei sem entender. Aí só uma correção. Que 1-0. A vitória foi 1-0. 1-0. De virada, acho que foi contra o Goiás, né? Que o Goiás foi lá e ganhou também. Acho que foi de virada o Goiás. O Goiás ganhou de virada dentro do Ascioli. O Goiás ganhou de 2-1. Agora que você tá lembrando... do Atlético Paranaense. Falando do Atlético Paranaense. Goiás e sim, Atlético Paranaense, o Goiás ganhou de virada, lá em Curitiba. Acho que foi de virada. Não, foi 1-0 também, gol do Anselmo Ramon. O Atlético perde pro Goiás, então, de virada no estádio Antônio Ascioli. Antônio Ascioli, sim. Então, pra mim, o Remo é favorito, apesar do técnico fraco, né, esse Antônio Oliveira. Evidentemente que o Atlético apresentou evolução aí nesses últimos jogos, tudo, mas veja bem, bicho, o Atlético, ele mesmo ele jogando em casa, ele passa susto no seu torcedor, né? Teve dificuldade demais contra o time do Avaí, o Avaí até com um jogador a menos. Enfim, eu penso que esse quadro apresentado aqui como tópico indica que o Remo, por jogar em casa, lá no Baenão, que é o seu estádio, é favorito. 1h54 agora, tá precisando de comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Vale Contimaço da Smafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Conheça a nossa loja na Avenida Aderup 1296, na Vila Canaã, ao lado do Banco Bradesco. 629-9102-8217. E vem aí uma grande promoção para você. O estoque está sendo renovado.
vem novidade, peça boa, ferramenta maravilhosa para você, melhores marcas do mundo e com preço que você vai se surpreender, viu, gente? Próxima semana, na nossa Ismafer Ferramentas, não perca. 1h55, debate das feras, oferecimento Primeira Mão Saga, nas lojas ou na plataforma primeiramãosaga.com.br. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. A Camargo, seu distribuidor autorizado Carelli. Da Novi Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. E Belcar Veículos. Neste mês tem Saveiro Extra em preta, 2025-2025, 120.990. Taxa de 0,80%, entrada e saldo em 12 vezes para você. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Vai deixando o teu like, hein? Torcedor goiano, like. A gente precisa bater hoje aqui 300 likes no canal do YouTube. Thiago, corrige aí, o meio de campo é Caio Vinícius, Pavani, Natan Pescador. É uma possibilidade também, né? Diogo de Paula Oliveira, Tigrão vai virar a mesa. Carlos da Silva, o que eu sempre falo, abre o olho Goiás, do jeito que tá aí não chega. Um abraço também pro nosso Henrique Sintra, torcedor do Atlético Paranaense, tá ligado aqui no canal do YouTube. Esse rapaz aí deve ser lá de Belém, viu? É o Adinaldo de Belém, remista. Tem. Escuta a gente todo dia. Porque esse pescador aí, foi feito um alto investimento nele. Ele entrou no segundo tempo. E eu não acho, Natan, pro Vila, jogador assim, sabe, pra esse investimento todo. Ele tem muito nome, né? Ele jogou no Fluminense, na base do Grêmio e tal, mas eu não vejo ele com essa qualidade toda, sabe? Ele chegou lá como uma contratação, meu Deus do céu, contratação espetacular. E não é. Mas, Jean, inclusive aqui, dentro desse debate aqui de qualidade, cara, eu não vejo esse time todo no Remo. E não é porque eu pego no pé do Remo, não é porque, às vezes, eu me visto desse personagem anti-artigo de canoa. Não é por conta disso. É por ver futebol. Eu vi muitos jogos do Remo. O Remo, pra mim, ele fez 2 ou 3 jogos onde ele foi muito bem, inclusive contra o Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli. Mas o Remo também é uma equipe capaz de promover um futebol ridículo, como foi o futebol promovido contra a equipe do Vila. O que o Remo jogou? O Remo saiu daqui agradecendo, né, a Nossa Senhora, agradecendo aqui aos santos, aos anjos pelo empate, porque o Vila Nova amassou a equipe remista. O Remo aqui foi amassado em Goiânia. E o Atlético é um time que vem de evolução, é um time que está jogando futebol muito mais competitivo, né? Time por time, momento por momento, né? O que você projeta para essa partida? E esse time do Remo assusta? Quem tem mais qualidade? Quem é o favorito para essa decisão de sábado? 8h30 da noite, estádio Baianão completamente lotado com mais de 14 mil pessoas. Atlético Remo, conta tudo pra mim, desabafa, Jean Lopes. 1h57. Ô, Thiago, no time aí, o Robert não tá? Ele tá suspenso, o Robert? 3 cartões, tá suspenso. É um desfalque seríssimo, porque pra mim o Robert, se não for o melhor, é um dos melhores 10 da Série B. No meu ponto de vista, eu acho ele individualmente, em jogada plástica, em lançamentos, assistências, finalizações, o melhor 10 dessa Série B. Eu não tenho dúvida disso. Muita gente fala lá do menino lá do Curitiba, né, o Josué. Para mim, o Robert me encanta muito mais, o futebol do Robert, que do Josué. A verdade é essa. É um desfalque seríssimo, vai fazer muita falta. O Remo, ele tem muitas dificuldades de vencer quando ele é obrigado a propor o jogo. Tanto é que é o time que mais empatou na Série B. Não tem muitos resultados ruins jogando em casa, exatamente porque quando ele tem que buscar o gol, buscar ser o dominante da partida, ele não tem qualidade para isso. Normalmente ele consegue pontos jogando mais no contra-ataque, esperando mais o adversário. Então, baseado em tudo isso, e no jogo que o Atlético fez contra o Avaí, e no jogo que o Remo fez contra o Vila Nova, quando ele merecia perder pelo menos de 4, mas infelizmente o futebol não é justo, né? O time pode amassar, pode jogar bem, pode triturar o adversário, mas se não fizer ali o golzinho, não jogar a bola para dentro do gol, não ganha o jogo, não adianta. Mas futebol por futebol, o Vila jogou para golear o Remo. E o Atlético fez uma partida muito boa contra o Avaí, tomou um gol acidental. Na minha opinião, o jogador lá foi cruzar na área, foi inverter, fazer uma inversão de jogo e errou o chute, a bola caiu dentro do gol. O Atlético está no momento melhor, individualmente não é inferior ao Remo em nada, né? O Pedro Rocha, sim, é um jogador diferenciado, mas o restante do time, para mim, fica ali meio equilibrado com o Atlético, só que o Atlético está numa evolução e o Remo está estagnado há muito tempo, jogando a mesma coisinha, não evolui. O Atlético está evoluindo, para mim o Atlético vence o jogo, Thiago. Rapaz do céu, gostei do Jean Lopes agora. É isso aí, Jean.
Análise muito bem feita pelo nosso Jean Lopes, tá animado com o Dragão do Brasil. Dirige os SUVs que estão conquistando o mundo. O Moda 5 é o novo queridinho ícone fashion em sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no setor Bueno. Venha fazer o seu test drive. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. Garabelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Peças 3280-8383. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Em Goiás, o tempo seco chegou. E cuidar da água, gente, fala sério, nunca foi tão importante, né? Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp é o 6239284020. No campo ou na cidade precisou. Vai de Safra. E na Vesa Renault, Aparecida. Não perca tempo, gente. Lá você encontra as melhores ofertas com aquele atendimento sensacional. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Venha pra nossa maravilhosa Navesa. 2h01 da tarde. João Afonso também tá ligado com a gente. Obrigado aí pela participação. O Luiz Antônio Costa Pereira, fim de semana, muita pena os goianos. Etevaldo Roque da Silva, é nóis Goiás. Alô, Ricardo Oliveira, já é um menino muito encantado. O Vila perde, o Atlético empata. Só o Goiás ganha. Fabrício Fabriceira, Mirassol, vai vender o zagueiro James, que era do Vila Nova. E o Vila pega uma parte boa também do negócio, viu? O Vila ainda tem uma porcentagem interessante em cima do James, que ontem, inclusive, fez gol pra cima do Botafogo, né? Um golaço, tá fazendo uma baita de uma Série A. João Batista Santana, vamos quebrar tudo. É sábado de vitória. E o nosso grande Paulo Bento também tá ligado, pedindo um abraço aqui. Alô, Paulo, obrigado pela audiência, cara. Tamo junto e misturado. Mais um torcedor aqui do Paysandu, direto de Belém do Pará. Tim, eu vou falar um negócio aqui. Eu não sei se você concorda comigo, Tim. Se você não concordar, vem pra cima de mim que eu quero. Eu tô precisando de uma briga hoje. Eu tô querendo ingresia, sabe, Tim? Cara, se o Robert joga sábado, eu falaria aqui com o peito aberto aqui, ó. Peito estufado, que o Atlético seria favorito. Mas sem o Robert é difícil. Fica muito complicado, porque o Robert hoje, pra mim, concordo plenamente com o Jean Lopes, que tem dito isso aqui já há algum tempo, né? O Jean falou isso aqui, eu acho que é um mês atrás. O Robert, individualmente falando, é o melhor jogador do futebol goiano. Esse cara tá jogando demais, Tim. Jogando demais. E tomou o terceiro cartão amarelo. Sim. Agora tem um detalhe. O Atlético tem 35, ok? 4 pontos atrás da equipe do Remo, que tem 39. Se o Atlético ganha do Remo, ele fica a 1 ponto da equipe remista. Contando com os resultados lá de cima, ele pode ficar ali a 5, 4 pontos do quarto colocado. Não ressuscita a chance do acesso não, maestro? Volta a sonhar, né? Até pelo tamanho da vitória que seria? Até o Rafael Lacerda, no final, no pós-jogo da vitória diante do Avaí, falou isso, né? Se a gente quer sonhar com coisas grandes, a gente precisava vencer o Avaí e precisa continuar nessa sequência. É bom lembrar que o Atlético ainda nesse Campeonato Brasileiro, Thiago, ele não encaixou 2 vitórias seguidas, ele não teve nem uma sequência de 2 vitórias seguidas. O Jean citou aí a questão do número de empates da equipe do Remo. Realmente esse confronto chama atenção por muitas situações. Uma delas é essa situação. É o confronto dos 2 times que mais empataram na Série B até agora. O Remo com 12 empates, o Atlético com 11. E o aproveitamento do Remo jogando em casa é baixo. Você trouxe aí 12º colocado. Só que o do Atlético jogando fora de casa também é muito ruim, porque o Atlético eu vejo até que melhorou em termos de rendimento, tá jogando mais, mesmo assim ainda não venceu fora de casa, né? Teve aquele empate com o Cuiabá ali nos minutos finais, na grande jogada do Yuri, gol do Federico Martins, enquanto o Novo Horizontino também sofreu, aí consegue o empate no finalzinho com o gol do Kelvin, mas precisa jogar mais fora de casa, né? E diante dessa situação, eu vou nessa linha também. Perde o Robert, não tem um meia clássico como o Robert, não tem um meia realmente de ligação como o Robert. Vai entrar ali, deve entrar o Hadley, mas não é um meia, né? Entrou inclusive no jogo contra o Avaí, mas é longe de ser esse meia que chega para criar jogadas, para dar assistências ali para os atacantes, para pisar dentro da área para fazer gols. Então eu vejo que isso dificulta muito o jogo pro Atlético e por isso eu coloco um pequeno favoritismo em cima do Remo, mesmo o Remo não sendo um grande mandante, mas o Atlético é péssimo como visitante, tanto que só venceu um jogo até agora. Mas o Remo também não é um mandante assim que passa muita confiança. Por isso que chama atenção esse confronto, né? Cara, assim, os 2 times que mais empataram. O time do Remo, assim, ele tem muita mídia, até por conta da torcida que é gigantesca, mas o Remo, em momento algum, ele fez um futebol, ele praticou um futebol pra dar essa confiança toda de acesso. Tanto que o Remo não entrou no G4, gente. Em que momento que o Remo esteve no G4? Acho que ele termina a rodada, as rodadas, né, em apenas 2 oportunidades no G4. Ele é um time assim, ele é literalmente o porteiro do G4. Acho que a melhor definição da temporada foi a minha para a equipe do Remo. Porteiro do G4. Ele só fica ali nas imediações, na portaria.
não é um time que passa confiança. Ele Você entendeu? ele deixou muito a desejar esse último jogo. Não, contra o Vila Nova aqui não jogou nada. Jogou muito pouco, muito mal. O problema é que o Atlético, por mais que evoluiu, eu vejo o Atlético numa crescente, ele tem essas situações, né? Não ganhou nenhuma vez 2 jogos seguidos. Esse aproveitamento fora de casa de 27,78% é um aproveitamento muito baixo, né? Mesmo evoluindo, ele não conseguiu ainda, sob o comando do Lacerda, vencer um jogo agora mais recente. Também, né? O aproveitamento dele em casa não é espetacular. 2 times que mais empataram, 12 de um lado, 11 do outro. Então é um jogo que chama atenção realmente. Vamos ver quem que vai continuar fazendo, se alguém vai fazer diferente. Se o Atlético vai continuar nessa crescente, vai quebrar esse tabu e encaixar a segunda vitória seguida, ou o Remo vai conseguir jogar bem em casa, né? Então estou em toda essa situação aí. Mas perder o Robert nesse momento vai fazer muita falta. A Benevito oferece 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Acesse o site e conheça cestasbenevita.com.br. 2h06 da tarde, debate das feras, oferecimento, explosão de ofertas da Vesa Guerô. Aproveite, Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chama o doutor. 629-9883-0388. E GP Car Centro Automotivo. Diga que ouvinte Band News e participe de uma mega promoção. Você ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América, 623515 7004. 2h06. O Enivaldo? Sim? O Remo, ele tem uns trem assim interessantes, viu? Porque ele tem 9 vitórias. A turma lá da frente, por exemplo, o Curitiba tem 13, o Goiás tem 13, o Criciúma tem 12, o Chapecoense 12, o Novo Horizontino tem 10. E o Curitiba tem 5 derrotas. Sabe qual que é o outro time que tem 5? O Remo. Ele empata muito, né? É um time que perde pouco. Mas empata demais, né? Ele tem 12 empates. O Remo é a cara do Antônio Oliveira. É um time que em muitos momentos é um time medroso. É um time medroso, tem medo de jogar futebol. Ele é um time que tem um potencial grande de vitória, mas morre de medo, né, de perder. Por isso só tem 5 derrotas, cara. Na hora que eu vi isso aqui, é assustador esse negócio. Só tem o Curitiba que tem essa quantidade de derrotas. São só 2 equipes que sofreram 5 derrotas no campeonato.